e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Amém? Amém. Glórias a Deus. Esse texto, irmãos, ele está inserido nas orientações de Paulo à igreja de Coríntios para a Santa Ceia. E eu gosto, louvado seja Deus, de nos cultos de Santa Ceia a gente ministrar uma palavra de reflexão, a gente ministrar algo, louvado seja Deus, que vai fazer, louvado seja Deus, vamos dizer assim, louvado seja Deus, uma palavra cristocêntrica na nossa vida, louvado seja Deus, uma palavra de reflexão. Então Deus colocou uma palavra poderosa no meu coração essa tarde, quando eu pedia para Deus uma palavra. Eu queria que você curvasse a sua cabeça para nós fazermos uma oração nessa noite. Pai, nós estamos aqui, Deus. Senhor, meu Deus, nesta noite, Senhor, meu Deus, Pai, diante da Tua palavra. E mais uma vez, Deus, como costumeiramente fazemos em nosso culto, Senhor, nós estamos aqui pedindo para o Senhor, meu Deus, Pai, que o Senhor fale conosco, Senhor, meu Deus, uma palavra que nós precisamos ouvir, não uma palavra que queremos, Senhor, porque a palavra que queremos, Senhor, ela vai, Senhor, meu Deus, muitas vezes, até mesmo, Senhor, massagear o nosso ego, mas a palavra que nós precisamos ouvir vai produzir mudança. Senhor, meu Deus, ó Pai, vai produzir, Senhor, meu Deus, em nós um desejo, Senhor, meu Deus, ó Pai, de sermos mais santos, de sermos mais crentes, de sermos mais fiel. Ó Deus, muitas vezes, Senhor, meu Deus, vai nos confrontar, Senhor. Mas nesta noite nós estamos aqui, Senhor, dizendo, fala conosco, Deus. Tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Começa por mim, Deus, o pregador desta noite. Senhor, meu Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O tema da mensagem desta noite é hora de despertar do sono. Quando eu estava lendo esse texto e meditando nele, o Espírito Santo falou ao meu coração. Paulo, louvado seja Deus, ele vai, louvado seja Deus, no versículo 28, ele vai falar assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele está dizendo para mim e para você, para nós fazermos um autodiagnóstico de nós mesmos. Uma certa feita eu conheci um pastor e ele ensinava que, louvado seja Deus, que esse texto ele fala para nós olharmos para dentro de nós. Louvado seja Deus, e começarmos a ver, louvado seja Deus, o que nós precisamos mudar. Muitas vezes nós vamos olhar e nós vamos falar: não, eu não preciso mudar em nada. Eu não preciso, louvado seja Deus, eu já sou a quarta pessoa da Trindade. Não, irmãos, louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz que quando uma pessoa ela chegar à estatura de varão perfeito, de varoa perfeita, de servo perfeito, de serva perfeita, a palavra de Deus vai dizer, louvado seja Deus, que o Senhor vem e leva para si. Porque a palavra de Deus ele está dizendo aqui, louvado seja Deus, que era algo costumeiro, a Santa Ceia, claro, louvado seja Deus, naquele tempo, acontecia de tempos em tempos, que nem acontece aqui. Então, louvado seja Deus, toda a Santa Ceia, louvado seja Deus, talvez Paulo, ele estava dizendo: olha, vocês precisam se examinar a si mesmos, mas nós não precisamos só fazer isso na Santa Ceia. Nós temos que examinar todos os dias. Nós temos que começar a olhar para dentro de nós. Louvado seja Deus, e vermos. Louvado seja Deus, eu vou falar aqui seguramente. Louvado seja Deus, as falhas que nós cometemos. Louvado seja Deus, e mudarmos e lutarmos para que no próximo dia nós não venhamos cometer mais falhas. Eu me lembro que uma vez eu fui na casa de um irmão levar a Santa Ceia para ele. E quando, louvado seja Deus, nós fizemos ali a leitura, ele estava acamado, louvado seja Deus, e ali eu comecei, louvado seja Deus, a ler o texto, louvado seja Deus, e no momento que eu fiz a oração, e eu falei assim: Senhor, que o Senhor venha perdoar os pecados, louvado nossos pecados, louvado seja Deus. Ele me interrompeu na oração e falou: eu não tenho pecado, eu tenho os 9 dons, eu pratico todos os frutos do Espírito. Mas estava lá, irmãos, acamado, sofrendo naquela cama.
Louvado seja Deus, e ali, depois conversando com a família, louvado seja Deus, a gente foi entender que era uma pessoa amargurada, que era uma pessoa cheia de ressentimento, que era uma pessoa orgulhosa, que era uma pessoa, louvado seja Deus, ali, cheia, louvado seja Deus, de sentimentos contrários. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite, examine-se. Eu posso falar seguramente não apontando o dedo para você, louvado seja Deus, nessa noite, louvado seja Deus, mas falando, começando por mim. Todos nós temos pecado, todos nós pecamos, louvado seja Deus, mas diz a palavra do Senhor que nós temos um advogado e esse intercede por nós. Mas isso, louvado seja Deus, é motivo para nós examinarmos. Eu errei aqui, mas amanhã eu não vou errar. Eu errei aqui, mas amanhã eu não vou errar. O texto, louvado seja Deus, vai dizer, Paulo dizendo, olha, examine-se, louvado seja Deus, veja, louvado seja Deus, qual é o problema. Quando nós vamos ao médico, louvado seja Deus, nós chegamos lá, nós chegamos talvez com um problema, com uma sintoma, com alguma coisa assim. O trabalho do médico é examinar, dizer, louvado seja Deus, olha, esse é o seu problema. Aí ele vai dar um remédio para corrigir aquilo. O que Deus está dizendo é para você fazer a mesma coisa. Aquilo que você consegue mudar sozinho, louvado seja Deus, mude. Aquilo que você não consegue, peça graça, peça misericórdia, porque Ele vai te ajudar a mudar. Você pode dar um glória a Deus por isso? O texto continua dizendo, louvado seja Deus, versículo 29. Porque o que come e bebe sem ter a consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Paulo estava ensinando, louvado seja Deus, que aquelas pessoas que estavam ali, porque a história vai dizer que aquele povo de Coríntios, eles faziam a ceia, louvado seja Deus, de qualquer forma, de qualquer maneira. E ele falou, não, meus filhos, Santa Ceia, louvado seja Deus, vida com Deus, aliança com Deus é coisa séria. Eu vou repetir, louvado seja Deus, para você gravar. Louvado seja Deus, aliança com Deus é coisa séria. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo, louvado seja Deus, em que as pessoas, elas não estão levando essa aliança a sério. Elas não estão levando, louvado seja Deus, essa aliança a sério. Mas deixa eu dizer uma coisa. Num casamento, ou num relacionamento amoroso, louvado seja Deus, as pessoas também não estão levando a sério. Louvado seja Deus, larga de um, arruma outro. Louvado seja Deus, hoje está com um, amanhã está com outro, depois volta com aquele que largou lá atrás, depois, e faz aquela confusão, não leva aliança, louvado seja Deus, no matrimônio a sério. Só que com Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, não existe outro Deus. Não existe outro caminho. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não dá para você largar Deus. Não vai dizer, tem outros deuses que as pessoas dizem que existem por aí, mas que garante vida eterna para você, só existe um. E esse um é Jesus Cristo. E Ele está aqui nesse culto, nesta noite. Ele está aqui, louvado seja Deus, para ser adorado, magnificado. Louvado seja Deus, estar aqui, louvado seja Deus, para receber a tua adoração nessa noite. E Ele está dizendo para você, filho, filha, eu sou o caminho. Não dá, louvado seja Deus, louvado seja Deus, talvez, louvado seja Deus, tem pessoas, louvado seja Deus, que em outros relacionamentos, você pode, relacionamento profissional, você pode sair de uma empresa, louvado seja Deus, e ir para outra. Louvado seja Deus, relacionamento, louvado seja Deus, de amizade, você pode deixar de ser amigo de um hoje, louvado seja Deus, ser amigo do outro amanhã. Louvado seja Deus, mas com Deus não dá para trocar. A Bíblia fala aqui, louvado seja Deus, o povo, após Jesus ter pregado uma mensagem dura, o povo, louvado seja Deus, começa agora, louvado seja Deus, a ir embora. Vai para um lado, vai para o outro. E os discípulos falam, Senhor, o povo está indo embora. Olha aí, Senhor, o Senhor talvez não deveria ter pregado essa mensagem. O Senhor talvez não deveria ter falado dessa maneira. O Senhor deveria talvez ter explicado melhor, louvado seja Deus, a pregação. Porque tem, louvado seja Deus, tem muitas vezes, né? Eu tenho amigos que muitas vezes acompanham as lives que a gente faz aqui e falam, mas rapaz, você está pregando muito duro, mas você está pregando, você não deveria pregar desse jeito, aí que ninguém vai na sua igreja mesmo. Louvado seja Deus, mas eu vou pegar a frase da pastora, eu tenho que muitas vezes te fazer chorar com uma verdade do que te fazer sorrir com uma mentira. Eu tenho a palavra de Deus, não tem
assim, louvado seja Deus, vamos dizer assim, louvado seja Deus, não tem meio termo, ou é ou não é. É sim, sim ou não, não. Porque nós olhamos para a palavra de Deus, louvado seja Deus, e não tem aqueles discípulos, começaram talvez a dizer, Jesus, mas o senhor foi pregar isso aí, agora a igreja vai esvaziando. A igreja, louvado seja Deus, o povo está indo embora. Louvado seja Deus, que Jesus falou, vocês querem ir também? Eu acredito que a Bíblia não diz, mas louvado seja Deus, eles devem ter pensado um tempinho. Mas aí, louvado seja Deus, eles entenderam um negócio. Aí eles vão dizer para Jesus, não vamos não, Jesus, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só Deus tem palavra de vida eterna. Louvado seja Deus, os outros deuses, louvado seja Deus, como o povo diz por aí, louvado seja Deus, muitas vezes as pessoas limitam o poder. A gente vê falando que tem Deus para casar, tem Deus, louvado seja Deus, para causas impossíveis, tem deuses, louvado seja Deus, para o motorista, tem Deus, louvado seja Deus, para tantas coisas, mas ninguém fala assim, ó, um desses daí te dá vida eterna. Louvado seja Deus, tem Deus e tem deusa, louvado seja Deus, mas que dá vida eterna, louvado seja Deus, só tem um, e é Jesus Cristo, aquele que você veio aqui para adorar. Então levante a sua mão, faça um gesto de adoração ao nome desse Deus Todo-Poderoso, aplauda Ele, porque só Ele tem vida eterna para você. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Estou sentindo a presença dele aqui. Tem mais alguém comigo? Eu estou sozinho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que nós precisamos ter consciência, louvado seja Deus, que esse Deus Todo-Poderoso, ninguém, louvado seja Deus, nenhum desses outros deuses, louvado seja Deus, que o povo anuncia por aí, louvado seja Deus, morreu numa cruz para salvar ninguém. Ninguém. Mas Jesus deixou o trono de glória, veio para essa terra, sofreu, louvado seja Deus, apanhou, louvado seja Deus, recebeu coroa de espinho, louvado seja Deus, recebeu, louvado seja Deus, lançada, louvado seja Deus, recebeu tanta coisa, louvado seja Deus, por mim e por você. Isaías vai dizer assim, louvado seja Deus, que o castigo que nos traz a paz, louvado seja Deus, estava sobre ele. Outro dia, louvado seja Deus, eu gravei um vídeo, eu disse isso, louvado seja Deus, que Jesus, louvado seja Deus, é o único, louvado seja Deus, que se foi castigado, louvado seja Deus, para que a humanidade pudesse ter paz. Não existe ninguém, louvado seja Deus, que vai falar assim, louvado seja Deus, ó, eu vou, viu, Stephanie, eu vou pagar a sua pena. Você vai ser castigado, eu não vou deixar, eu vou apanhar por você, eu vou, louvado seja Deus, morrer por você, eu vou sofrer por você. Mas Jesus disse, eu vou sofrer por você. Eu vou levar sobre mim todas as tuas transgressões. Jesus disse, porque Ele iria fazer isso por nós e fez. E é por isso que nós estamos aqui. Louvado seja Deus, para celebrar e dizer, louvado seja Deus, que nós temos uma aliança com Ele. Louvado seja Deus, Ele morreu por mim, por você. Você aceitou, louvado seja Deus, o sacrifício dele. E é por isso, louvado seja Deus, que hoje você veio aqui. Louvado seja Deus, e futuramente, louvado seja Deus, creio eu que muito em breve nós vamos cear no céu. Só quem crê, vê mais uma linda salva de palmas. Aplauda Jesus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Consciência. Louvado seja Deus, que não existe amor, mas que não existe um amor maior. Se nós for, louvado seja Deus, há algum tempo atrás, louvado seja Deus, os cantores, né, as músicas, louvado seja Deus, falavam de amor. Falavam, louvado seja Deus, hoje a música fala de sofrência, né? Mas no tempo, louvado seja Deus, lá atrás, as músicas falavam de amor. Mas nenhuma música, louvado seja Deus, conseguia retratar o amor, louvado seja Deus, que Jesus teve por nós. Os louvores que nós cantamos aqui na igreja, as canções que nós adoramos aqui na igreja, louvado seja Deus, tentam retratar o amor. Mas o amor, louvado seja Deus, de Jesus, louvado seja Deus, que nós sentimos Ele quando nós ouvimos a palavra penetra no nosso coração. Louvado seja Deus, e a Bíblia vai dizer assim, e nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Você
adora a Deus, você celebra a Deus, você glorifica a Deus, porque Ele, louvado seja Deus, te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Eu vou repetir até sair um glória aí. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Olha o que o texto vai dizer. Paulo vai dizer assim, ó: porque quem come e bebe sem ter a consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Louvado seja Deus, aquele que não tem consciência, aquele que não alcança isso. Porque tem pessoas, louvado seja Deus, que ouvem as pessoas pregar, louvado seja Deus, mas ele não consegue entender isso. Eu me lembro que quando mais jovem, em tempos anteriores, louvado seja Deus, a gente ia pregar em Botucatu. Tem uma rua lá chamada Rua Mando de Barros. Hoje nós temos aquelas caixas com bateria que você leva, coloca lá. Naquele tempo não tinha isso. E lá bem no centro da cidade tem uma agência do Santander, e ela tem uma entrada assim, que ela tem uma escadinha dos dois lados. Então a gente ia para cima daquela escada, daquela entrada do banco, e a gente pregava ali no viva voz mesmo, na voz, pregava ali. E a gente observava. Então a gente ia lá em 4, 5 jovens. Então um começava, quando cansava o outro entrava. Então a gente que ficava na retaguarda daquele que estava pregando, ia entregar o panfletinho. Entregava o panfletinho, louvado seja Deus. E tinha pessoa que jogava o panfletinho no chão, tinha pessoa que jogava o panfletinho na gente, tinha pessoa, louvado seja Deus, que saía falando que a gente era doido de ficar gritando lá. Mas sabe o que Deus está dizendo? São pessoas que, louvado seja Deus, eles não tiveram a consciência. Aí a coisa piora, porque muitas vezes aqui Paulo já não está falando dessas pessoas que, louvado seja Deus, não ouviram a palavra, que não aceitaram, mas aqui ele está falando para as pessoas que estão dentro da igreja. Ele está dizendo: olha, louvado seja Deus, se aquele que come e bebe é porque já foi batizado, louvado seja Deus, é porque talvez já participou de um discipulado, já foi preparado, já conheceu a palavra, louvado seja Deus, ele está bebendo, e muitas vezes ainda não entendeu, louvado seja Deus, a consciência, louvado seja Deus, do sacrifício de Jesus. Acho que é brincadeira. Mas aí no versículo seguinte Paulo vai dizer assim: e por esta razão ele vai citar 3 grupos. Primeiro, há muitos fracos, ausência de força. Ele vai dizer: tem muita gente fraca, está entre vocês, está dentro, louvado seja Deus, da igreja, ou está, louvado seja Deus, no meio do povo evangélico, no meio do povo de Deus, há muita gente fraca. Quando a gente vai olhar, louvado seja Deus, a gente conversa com pessoas, louvado seja Deus, e é difícil a gente encontrar uma pessoa, louvado seja Deus, que já não teve algum contato com a igreja evangélica, que já não teve, ou que não teve algum contato, louvado seja Deus, com a pregação do evangelho. Louvado seja Deus. Mas aí você vai perguntar para a pessoa: por que você parou? Eu estou evangelizando uma pessoa, louvado seja Deus, eu tenho pregado o amor de Jesus para ela. E eu, louvado seja Deus, todo dia de culto eu falo: hoje tem culto, vai lá. E a pessoa, ela olha para mim, louvado seja Deus, e ela fala: eu vou fazer um esforço para ir. Quando, louvado seja Deus, eu encontro com a pessoa de novo depois, ela não veio aqui ainda. Ah, pastor, eu estou tão fraco. Eu estou tão fraco. Eu estou tão, louvado seja Deus, eu não consigo. Louvado seja Deus, mas sim, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que é com esforço. Tem pessoas que a gente convida, que a gente fala: eu vou te buscar. Louvado seja Deus, eu vou lá com o meu carro, paro na porta da tua casa para você trazer, para o inimigo não tirar, louvado seja Deus, você do foco. Louvado seja Deus, aí até fala que vai. Chega na hora, louvado seja Deus, liga, manda mensagem, fala: pastor, não vai dar para ir, inventa uma desculpa. Por quê? Louvado seja Deus, está fraco, está com ausência de força. Mas
deixa eu dizer, louvado seja Deus, a palavra de Deus é que nos dá força. A palavra de Deus, louvado seja Deus, é que nos dá força. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus, quando você e eu vemos para um culto como esse, louvado seja Deus, e nós ouvimos uma palavra poderosa da parte de Deus, ou um louvor, louvado seja Deus, a tendência é eu e você sairmos daqui renovados. Glória a Deus. Eu creio, louvado seja Deus, que tem pessoas aqui que talvez estão dizendo, não, pastor, eu estou incluindo nesse grupo de pessoas que estão fracas, mas eu vim aqui profetizar que Deus vai te renovar nessa noite. Deus, Ele vai te renovar nesta noite. Deus, você vai sair daqui renovado. Louvado seja Deus com Ele nesta noite, em nome de Jesus. Recebe, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele está dizendo a muitos, entre vós muito fraco, louvado seja Deus, mas você precisa entender, louvado seja Deus, que a tua força, louvado seja Deus, que a tua força vem do Senhor. Aleluia, Jesus. E como que eu vou, louvado seja Deus, buscar essa força? Aí a gente muitas vezes vai dizer, o pastor vai dizer que eu tenho que orar. Nós temos que orar. Mas aí eu falo, mas eu não tenho força para orar. Vai sem força mesmo. Oração é de joelho. Oração, louvado seja Deus, muitas vezes é você se prostrar mesmo. A gente se prostra diante de tanta coisa, a gente se prostra diante de tantas situações, louvado seja Deus, mas não nos prostramos diante do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pastor, não tem nem força para ajoelhar, vai deitado. Glória a Deus. Senta lá, louvado seja Deus, no seu sofá, mesmo sentado. Desliga-se de tudo, desliga celular, televisão, louvado seja Deus, senta lá e fala, Senhor, me ajuda, me dá força. Quando você vê você está orando de joelho, quando você vê você está plantando bananeira, louvado seja Deus, virando cambalhota, louvado seja Deus, porque eu conheci um pastor que Jesus já o levou, mas ele dizia, louvado seja Deus, a oração ela começa na carne e termina no espírito. Glória a Deus. Mas a gente não começa. Mas a gente, louvado seja Deus, não tira esse tempo. Não importa. Eu já disse aqui, não, a oração, louvado seja Deus, ela não tem uma posição específica para você, louvado seja Deus, orar. Pastor, mas falaram que a oração que Deus responde é de joelho. Eu conheci um hino que eu ouço ele desde pequeno, do cantor Luiz Carvalho, que ele canta que de joelho é melhor. Mas se você não consegue ajoelhar, ora sentado. Ezequias orou deitado no leito de morte, virou para a parede e falou, Senhor, o Senhor sabe tudo que eu fiz. Ele apresentou a causa dele para o Senhor. E sabe qual foi o resultado? Louvado seja Deus, alguém que estava morrendo, louvado seja Deus, teve mais 15 anos de vida. Glória a Deus. Eu posso profetizar sobre a sua vida? Só vou profetizar se você falar amém. Quando você decidir orar, louvado seja Deus, quando você falar com Deus, louvado seja Deus, o resultado vai ser vitória na tua casa, vitória na sua família, vitória, louvado seja Deus, na tua vida espiritual, vitória, louvado seja Deus, mas decida se orar, decida buscar, se renovar na presença do Senhor, decida ter um relacionamento com Deus. Glória a Deus. Ele diz, entre vós há muitos fracos, muitos que têm ausência de força, muitos, louvado seja Deus, que louvado seja Deus, não conseguem se esforçar, mas eu vim aqui profetizar nessa noite, que você vai sair daqui renovado, você vai sair daqui fortificado nessa noite, porque o Espírito Santo está aqui, e Ele está pronto para fortificar você. Glória a Deus. Segundo grupo, Ele vai falar muitos fracos e doentes. Ele não está dizendo que o mesmo que está fraco está doente, não. Ele está dizendo que há muitos fracos e doentes. As doenças, na sua maioria, segundo a ciência, ela é causada por uma bactéria, né? A gripe é causada por bactéria, o câncer é causado por bactéria, a AIDS é causada por bactéria. E eu costumo dizer que louvado seja Deus, as doenças espirituais também são causadas por bactérias. Quando eu olho para o texto e vejo Paulo dizendo, muitos de vocês estão fracos e outros já estão doentes.
Ou seja, louvado seja Deus, a doença ela é causada como? A bactéria vem e ela contamina, não é assim? Louvado seja Deus, vamos usar o exemplo da dengue. O mosquitinho vem, pica, e a pessoa fica contaminada, e ela começa a ter sintomas, louvado seja Deus, que vai, louvado seja Deus, danificar, ou que vai, louvado seja Deus, debilitar o seu corpo físico. No caso, louvado seja Deus, na vida espiritual, não é diferente. O inimigo vem, lança uma setinha, louvado seja Deus, e a pessoa começa a se debilitar espiritualmente. Por quê? Porque não teve a consciência, louvado seja Deus, das coisas de Deus. Paulo ele vai dizer em outro texto, louvado seja Deus, agora que vocês estão de Cristo, busque as coisas que são de cima. As pessoas, louvado seja Deus, elas estão, louvado seja Deus, louvado seja Deus, buscando as coisas que estão de baixo. Estão olhando para as coisas que são da terra. Eu vejo, louvado seja Deus, muitas vezes, louvado seja Deus, ali nas redes sociais, as pessoas que fazem questão de estampar lá, louvado seja Deus, as falhas de certas pessoas, até mesmo de pessoas que estão no altar. Eles fazem questão, mulher de pastor aprontou, pastor aprontou, homem da igreja aprontou. Fazem questão de colocar lá. Aí eu vou olhar os comentários, louvado seja Deus, e eu vejo tanta gente dizendo assim, é por isso que eu não vou na igreja mesmo. É por isso que eu não sou crente. É por isso que, porque são pessoas que estão sendo contaminadas. Porque, louvado seja Deus, não tem consciência do amor de Deus. Louvado seja Deus, falham. Louvado seja Deus, existe em todo quanto é lugar. Louvado seja Deus, existem pessoas falhas. Louvado seja Deus, dentro do hospital, dentro da delegacia. Louvado seja Deus, dentro, louvado seja Deus, do governo, dentro. Louvado seja Deus, esses dias um rapaz falou para mim, louvado seja Deus, você viu lá, louvado seja Deus, o pastor que pegou o dinheiro da educação, que não sei o que. Louvado seja Deus, por isso que eu não confio em pastor. Eu falei para ele, louvado seja Deus, dentro do setor que você trabalha, da área que você exerce, também tem pessoas ruins, tem pessoas que roubam, tem pessoas que estão falhas, então tem falha em tudo quanto é lugar, mas é importante, louvado seja Deus, mas aquele que tem a consciência do amor de Deus, louvado seja Deus, revelado a nós, que entende, louvado seja Deus, o amor de Deus e decide segui-lo, louvado seja Deus, ele tem a consciência, louvado seja Deus, essas bactérias, louvado seja Deus, essas picadas do inimigo, louvado seja Deus, não atinge a vida da pessoa. Glória a Deus. A Bíblia fala que quando o povo estava no deserto, as serpentes saíram lá no deserto e começaram a picar o povo. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. Levantar, louvado seja Deus, ela numa haste. E todo mundo que olhava para a serpente, louvado seja Deus, era curado do veneno. Sabe qual é o segredo para você não ser contaminado pelas bactérias? Louvado seja Deus, que o mundo tenta, louvado seja Deus, fazer para deixar você doente espiritualmente? Olha para Jesus. No Novo Testamento, eu não me lembro o capítulo, o versículo agora, mas vai dizer assim, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, louvado seja Deus, e as pessoas olharam para ela e foram salvos, assim também, louvado seja Deus, quem olha para Jesus é salvo. Olha para a cruz, olha para o sacrifício, olha para o amor de Jesus. Louvado seja Deus, tem gente que fica olhando, louvado seja Deus, para os desamores da vida aqui na terra. Fica olhando, louvado seja Deus, porque meu pai não me ama, minha mãe não me ama, minha avó não me ama, louvado seja Deus, porque ninguém me dá atenção, não, para de olhar para isso, Jesus está te dando atenção, Ele te trouxe nesse culto para dizer para você, eu te amo, eu estou, louvado seja Deus, eu te amo, eu dei a minha vida por você, louvado seja Deus, se a tua mãe, teu pai te desamparar, vem para mim, eu te acolho, diz o Senhor para você nessa noite. Eu dava uma salva de palmas para Jesus que nos acolhe. São as bactérias, louvado seja Deus, são as picadas do inimigo. Mas olha para Jesus. A Bíblia vai dizer assim, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Porque os olhos, louvado seja Deus, é a candeia do corpo.
Eu conversava com o pastor ontem que estava aqui. Louvado seja Deus, ele também tem uma igreja ali na cidade de Cafelândia. E nós, louvado seja Deus, estávamos conversando sobre a obra. E nós, irmãos, louvado seja Deus, se nós olharmos pela quantidade de pessoas, se nós olharmos pelo local onde nós nos reunimos, louvado seja Deus, muitas vezes nós vamos pensar, mas até quando? Mas se nós olharmos, louvado seja Deus, pela promessa que Deus tem sobre esse ministério. Eu estou falando com vocês aqui porque vocês são testemunhas de várias pessoas, não foi uma boca. Várias bocas que passaram por aqui e disseram, louvado seja Deus, que Deus irá fazer coisas grandes através do nosso ministério. O inimigo vai vir e vai dizer, não, já vai 1 ano e pouco já. Eu conheço um pastor que está há 27 anos. Deus nos livre de ficar 27 anos. Vai ser Deus, mas ele não desiste. Está lá. Eu creio, louvado seja Deus, que está chegando o tempo para o nosso ministério. Mas o que eu estou dizendo, louvado seja Deus, louvado seja Deus, que nós precisamos, louvado seja Deus, não deixar as bactérias. Tem que pegar as coisas boas, trazer a memória que nos traz esperança. Trazer a memória, a Bíblia diz, traz a tua memória aquilo que te traz esperança. Só que nós ficamos apegados em coisas que não nos traz esperança. Você liga a televisão, louvado seja Deus, vai assistir um jornal, é só o sangue de Jesus para ter poder. Se vai assistir uma novela, é pior ainda. Se vai, louvado seja Deus, para a internet, sangue de Jesus tem poder. Não estou dizendo que não é para você ter essas coisas, mas eu estou dizendo que é para você, louvado seja Deus, buscar, louvado seja Deus, trazer para dentro do teu coração aquilo que te edifica, aquilo que vai te trazer esperança. Nós temos vendo pessoas, louvado seja Deus, que estão vivendo momentos, louvado seja Deus, que olha para tudo que acontece no mundo. E o inimigo aproveita a brecha, louvado seja Deus. Nós estávamos lendo outro dia, até rindo, de um homem, louvado seja Deus, eu não me lembro agora em qual país, que ele assistiu lá uma série, louvado seja Deus, lá que tinha uns zumbis. E ele, louvado seja Deus, um lapso, sei lá como é que o inimigo trabalhou na cabeça dele, que ele foi se esconder no meio da mata, porque ele achou, louvado seja Deus, que aquilo realmente estava acontecendo no mundo. Que realmente, louvado seja Deus, haviam pessoas que estavam comendo carne humana, que estavam fazendo, louvado seja Deus. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Louvado seja Deus, toma cuidado, porque o inimigo vai querer fazer você acreditar, louvado seja Deus, que, louvado seja Deus, é daqui para pior. Na terra sim, mas para mim e para você existe uma promessa de vida eterna. Um lugar, louvado seja Deus, de delícia. Um lugar, louvado seja Deus, onde vamos viver eternamente, declarando que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso. Glória a Deus. Doentes. Terceiro grupo que ele vai, louvado seja Deus, se referir: os que já dormem. O que é dormir? Louvado seja Deus, é um tempo que eu e você nós perdemos todos os sentidos. Uma pessoa que está dormindo, ela se torna presa fácil. Uma pessoa que está dormindo, louvado seja Deus, ela está sem defesa. Eu estava vendo ali naquela questão do Rio Grande do Sul lá, uma pessoa relatando, né, que a mãe tomou remédio para dormir e que ele não conseguiu salvar a mãe, porque ela estava dormindo. E por ela ser, louvado seja Deus, vamos dizer assim, um pouco pesada, ele não conseguiu carregar ela. Porque aquele que está dormindo, ele fica pesado. Eu não estou falando, louvado seja Deus, do sono, louvado seja Deus, daquele que nós dormimos de roncar, mas hoje nós estamos falando de sono espiritual. Paulo não estava falando, louvado seja Deus, daquele, louvado seja Deus, do sono, mas Paulo estava falando, já tem alguém, louvado seja Deus, que já perdeu o sentido.
Já tem alguém que já perdeu, louvado seja Deus, vamos dizer assim, louvado seja Deus, a audição espiritual. Eu prego uma mensagem, louvado seja Deus, que eu falo sobre Pedro. Eu não me lembro se eu já preguei aqui. Louvado seja Deus, que é o perigo de estar longe de Deus. Pedro, louvado seja Deus, o texto diz que Pedro começou a seguir Jesus, quando Jesus é preso, Pedro começou a seguir Jesus de longe. E quem está longe de Jesus, a primeira coisa que perde, louvado seja Deus, louvado seja Deus, a audição. Não ouve mais o que Deus está falando. Até vem para o culto, até vem, louvado seja Deus, até cultua, louvado seja Deus, mas sai daqui e continua da mesma maneira. Continua fazendo as mesmas coisas. Mas sabe o que Deus está dizendo? Se renove nessa noite. Louvado seja Deus, desperta do sono. Louvado seja Deus, ouça e aplique aquilo que Deus está falando com você. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida e na tua história. Eu digo na mensagem, louvado seja Deus, que a pessoa, louvado seja Deus, que perde, louvado seja Deus, que segue Jesus de longe, louvado seja Deus, ela perde a visão. Não sei se já aconteceu com você. Mas uma certa feita, eu vi uma pessoa de longe, eu falei, nossa, é uma pessoa conhecida. E eu corri para alcançar aquela pessoa, porque eu fazia tempo que eu não falava com ela. Quando eu cheguei perto, o Marcelo Deus era parecido, mas não era a pessoa que eu estava pensando que era. Muitas vezes, quando a gente está dormindo, quando você acorda assim meio desnorteado, o Marcelo Deus, você acorda chamando Jesus de Genésio, troca o nome dos filhos. Acorda, louvado seja Deus, assustado. Mas hoje Deus está dizendo para nós, louvado seja Deus, que Ele quer fazer que você desperte do sono. Glória a Deus. Porque, louvado seja Deus, se você estiver dormindo espiritualmente, você se torna presa fácil para o inimigo. Se você estiver dormindo, louvado seja Deus, espiritualmente, o inimigo, louvado seja Deus, vai fazer o que quer de você. Já ouviu falar, louvado seja Deus, aquele remédio, sei lá como é que pode ser aquela droga? Louvado seja Deus, quando o pessoal quer fazer o que quer de alguém, louvado seja Deus, ele dá o boa noite Cinderela, a pessoa paga. E assim, sabe o que Deus está dizendo? Louvado seja Deus, aí quando a pessoa acorda, louvado seja Deus, ela só acorda, louvado seja Deus, com as consequências do que aconteceu naquele lugar. Uma pessoa quando bebe de cair, louvado seja Deus, que apaga em qualquer lugar. Muitas vezes nós espiritualmente nós estamos assim. Estamos embriagados com tantas coisas, com tantas situações, louvado seja Deus, com tantas coisas, louvado seja Deus, que nós estamos dormindo, mas Deus quer te despertar. Essa palavra talvez não é a palavra que você queria ouvir num culto de Santa Ceia, mas é o que Deus quer falar com você. Ele está dizendo, é hora de despertar do sono, é hora de você acordar, louvado seja Deus, é hora de você ter consciência. Jesus te ama, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer te levantar, Ele quer usar a sua vida, Ele quer fazer de você, louvado seja Deus, uma potência, louvado seja Deus, espiritual. Ele quer fazer de você um míssil no inferno, louvado seja Deus, mas você precisa se levantar. Glória a Deus. Precisa acordar. Nós precisamos acordar, irmãos. Porque Jesus, eu vou terminar a mensagem dizendo que Jesus está voltando. E que mais, louvado seja Deus, o inimigo das nossas almas quer, louvado seja Deus, é engrossar a fileira desses três grupos. Os fracos, louvado seja Deus, Ele quer tirar a força das pessoas. Louvado seja Deus, Ele quer contaminar pessoas para que elas fiquem doentes espiritualmente. E Ele quer, louvado seja Deus, que as pessoas durmam, para que Ele possa atacar e destruir a vida da pessoa. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o nosso Deus, Ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio aqui, louvado seja Deus, Ele veio, louvado seja Deus, para transformar a minha vida e a sua vida. A Bíblia diz que a função do inimigo é matar, roubar e destruir, mas Deus está aqui para te dar vida e vida com abundância.
Deus está aqui, louvado seja Deus, para te dar vida e vida com abundância. Se coloque de pé nessa noite. Louvado seja Deus, se coloque de pé. Se coloque de pé, vamos orar a Deus. Vamos buscar um renovo do Senhor nessa noite. Aleluias. Aleluias. Louvado seja Deus, feche os teus olhos agora. Eu não sei em qual grupo você está inserido, mas eu sei de uma coisa, louvado seja Deus, o Deus que renova está aqui. O Deus que cura está aqui. O Deus, louvado seja Deus, que fortalece está aqui. O Deus, louvado seja Deus, que está, louvado seja Deus, o Deus que faz o milagre, Ele está aqui nesta noite. O Deus que opera, louvado seja Deus, o milagre está aqui nesta noite. O Deus, louvado seja Deus, Deus me disse nesta tarde, louvado seja Deus, quando colocou essa palavra no meu coração, Ele me disse assim: louvado seja Deus, a minha igreja nessa noite ela vai ser renovada. O meu povo que vai estar no culto, louvado seja Deus, eles vão ser renovados. Então comece a receber renovo, comece a receber